O uso de imagens, idolatrias. Você sabe argumentar biblicamente sobre esse assunto? Vem comigo então. Eu sou o Pedro, sou teólogo e catequista, também criador do canal Bíblico e Catequético, onde você encontra uma catequese de simples compreensão. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Então vamos diretamente ao texto, sem mais delongas. O texto que é utilizado para falar sobre o uso de imagens e para nos acusar sobre idolatria é o Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vejamos. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão embaixo da terra. Quem lê esse versículo de Êxodo 20, versículo 4, fica assustado. Não podemos ter imagens então de nada? Será mesmo? Quem estuda a palavra de Deus, quem faz um estudo sério da palavra de Deus, sabe de antemão que nós não podemos retirar um texto bíblico do seu contexto. E é o que muitos fazem, retirando o versículo 4 do seu contexto. Esse versículo 4, ele é explicado pelo versículo 3 e o versículo 5. Vejamos, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Guarda essa palavrinha deuses, nós já voltamos a comentar sobre ela. No versículo 5, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. De quais deuses ele está falando aqui? Dos deuses que o povo estava criando, que estava esculpindo como imagens, estavam esculpindo imagens de deuses, ou seja, de outros deuses. Claro, aqui nesse contexto ainda não tinha-se a revelação plena de que Deus era único. Esta revelação vem apenas lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35 e versículo 39, fica claro de que Deus é único. Mas aqui no Êxodo 20 ainda não. Vejamos lá em Deuteronômio, foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que o Senhor é único Deus. Além dele, não existe outro. Olha no versículo 39. Portanto, reconhece hoje a medida em teu coração. O Senhor é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Não existe outro. Somente em Deuteronômio que vai ficar claro essa ideia de que Deus é uma pessoa só. É um único Deus. Não existe outros deuses. Mas aqui no Êxodo 20 ainda não tinha sido revelado aos escritores sagrados essa concepção de Deus único. Os escritores sagrados ainda não tinham tido a inspiração de que Deus era único. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, idolatria vai muito além de esculpir uma imagem ou ter uma imagem. Idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. É você colocar uma criatura no lugar do Criador. É você substituir Deus por outras coisas. É você adorar a criatura em vez do Criador. É você adorar as coisas criadas em vez de adorar ao próprio Deus. Ao Deus único. Adorarás ao Senhor teu Deus. Só Ele é digno de adoração. E no mundo odierno, a gente percebe a troca de Deus por muitas outras coisas. Pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, por muitas outras coisas se troca Deus. Adoram essas coisas. Isso é idolatria, meus amados. Então, o uso de imagens não está ligado diretamente com a idolatria. Se você tem uma imagem e sabe que aquilo não é Deus, ok, não tem problema. Aqui o texto bíblico deixa claro. Nós não podemos usar essas imagens em forma de ídolos. De onde eu tirei isso? Não foi da minha cabeça. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Aqui está o texto-chave para nós entendermos. Abra lá, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Veja só, está na sua Bíblia. Eu tenho certeza.
Não importa a tradução que você tem em suas mãos, está aí na sua Bíblia. Olha aqui. Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Aqui está claro, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a imagem esculpida não pode ser em forma de ídolo. Então, idolatria vai muito além das imagens. Idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. E aqui entra outro diálogo. Se nós colocarmos que a idolatria é apenas e simplesmente ter imagem esculpida, nós estaríamos dizendo que Deus mesmo promove a idolatria. Como assim, Pedro? Me explique melhor. Abra sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Olha lá só o que tem lá. Na construção da arca, olha aqui no versículo 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Fazei-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Deus mandando fazer querubins, imagem esculpida? Deus mandando fazer 2 querubins, imagens esculpidas. Deus está promovendo a idolatria? Não, isso é impossível. Não tem como dizer isso. Como que Deus vai promover a idolatria? Se ele mesmo disse que não há outros deuses além dele. Ele não promove a idolatria. E aqui nós vamos para o Novo Testamento, meus amados irmãos e irmãs. No Novo Testamento não há essa discussão sobre imagens. Não há. Abra o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento não citam a questão de imagens. Não citam a questão de imagens esculpidas e de produzir imagens ou fabricar imagens ou ter imagens. Não fala. Nós temos Paulo falando bem claramente lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e também o capítulo 10, que fala sobre idolatria. Fala sobre idólatras. Mas não fala sobre imagens. Vocês perceberam isso? Ou fui só eu que percebi? Claramente, a igreja sabe muito bem o que está na palavra de Deus. A igreja católica sabe muito bem o que está na palavra de Deus. Portanto, Paulo não fala, não façais imagens. Não. Paulo fala para não ser idólatras, não ter ídolos. A idolatria é um pecado, mas ele não fala sobre imagens. No Novo Testamento, a única imagem que nós vamos ver é o próprio Cristo, que ele é a imagem do próprio Deus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é Deus. Portanto, agora vem uma brilhante catequese aqui no Novo Testamento. Nós buscamos o nosso catecismo da Igreja Católica. Você vai abrir lá o seu catecismo da Igreja Católica no número 1159. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar Deus invisível e incompreensível. Não pode, de jeito nenhum. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, ou seja, no Antigo Testamento, Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Mas, agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo, que nós temos em todas as nossas igrejas. Olha aí, Deus se revela, Deus mostra a sua imagem em Jesus Cristo. Agora é posto para nós uma nova economia da salvação, aonde o próprio Deus se revela ao mundo, mostra a sua face. Agora sim, nós temos uma imagem de Deus e nós podemos reproduzir essa imagem de Deus, que é o próprio Cristo. E portanto, irmãos, aqui fica uma brilhante catequese para nós, que nós temos que saber sempre onde ampara-se a nossa fé. A nossa fé diz claramente
que idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. É quando você substitui Deus por algo. É você colocar uma criatura no lugar de Deus. Isso é idolatria. Não é criar uma imagem e ter em sua casa para a sua devoção. Nós católicos temos imagens para nos ajudar a chegar até Jesus. Essas imagens nos ajudam ao nosso devocional, à sua devoção. Isso não tem nada a ver com idolatria. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui fica uma reflexão para nós, para eu, para você e para todos. Estamos colocando Deus em primeiro lugar? Estamos colocando outra coisa no lugar de Deus? Estamos substituindo Deus em nossa vida por outras coisas? Dinheiro, fama, outras coisas? Estamos colocando no lugar de Deus aquilo que não deve ser colocado? Isso é idolatria. Tomemos cuidado para que a idolatria não entre na nossa vida, para não sermos idólatras, não colocar Deus em segundo plano e colocar as coisas em primeiro plano. Não podemos. Nós temos que sempre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso foi o mandato de Jesus. E aqui eu finalizo esta reflexão e esta catequese com uma frase do Papa São João Paulo II. Muitos de vocês já conhecem. Jesus, rosto humano de Deus e rosto divino do homem. Olha que palavra magnífica, inspirada e inspiradora do Papa São João Paulo II. Jesus, rosto humano de Deus e rosto divino do homem. Com essa frase, eu finalizo essa reflexão. E claro, se ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto ou alguma coisa que eu não comentei neste vídeo, deixa nos comentários, que eu tenho o prazer de ir lá e responder um por um. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a bênção de Maria.